Então, uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, porque é um tema que já vinha, né, de alguma forma, sendo utilizado como uma opção a mais, né, dentro da condição aí de você atender um cliente. Tele, que significa à distância, e que foi, de alguma forma, turbinada em função da pandemia. Então, nós vamos, basicamente, eu vou me apresentar um pouco para quem ainda não me conhece. Eu sou uma palestrante, psicóloga organizacional e esportiva, faço trabalhos de coaching individual e coletivo e dou formação em 5 diferentes cursos com foco na metodologia coaching, inclusive dentro do ambiente esportivo e do ambiente empresarial. Também sou mãe, sou esposa, Vasco Fiori está aqui com a gente hoje, vó dos netinhos, Luca e a Mia, que chegou agora para nós. Tenho os meus dogs que eu adoro e também faço aí a minha galinha pintadinha nos aniversários dessa turminha aí que está chegando, né? Então, um pouco sobre a minha trajetória e para mostrar para vocês que eu sou uma pessoa realizada não só no ponto de vista profissional, mas também no ponto de vista familiar, tá? E pessoal. Então, qual que é o principal objetivo que nós vamos focar aqui hoje nessa conversa? É como que a gente pode construir pontes entre profissionais que são qualificados, tanto psicólogos como coaches, e fazer essas pontes com os clientes, para que a gente possa, através da transformação digital, acelerar esse processo em 3 pilares. Entendendo um pouco melhor ou começar a aprofundar um pouco mais para sair daquele eu acho que e começar a ter uma noção mais cientificamente fundamentada sobre o que é transformação digital, onde entra a telepsicologia e o telecoach dentro desse processo e quais as ferramentas que a gente pode utilizar. E eu vou dar como um case a E-Solution, que é a Academia Emocional Solução, que é uma ferramenta que a gente tem adotado dentro de um universo online, né, em nuvem, e que acaba organizando todo o material de sessões, especialmente as sessões individuais, tá? Vamos começar um pouquinho essa história de transformação digital. O que é transformação digital? Fale um pouco sobre o que vocês imaginam que seja, né? Vamos começar a aquecer essa forma de refletir sobre esse tema que está tão em voga, se fala tanto, ele tem uma abrangência tão grande que a gente precisa ter um ponto de partida para começar a entender melhor o que significa transformação digital. Marco Antônio também está por aí, seja bem-vindo, viu, Marco? Ari, Josane, Camila, o que vocês podem me dizer que vocês têm ideia, né? Qual a ideia que vocês fazem sobre transformação digital? Pode abrir o microfone que fica mais fácil a gente conversar um pouquinho. Eu percebo como o uso da tecnologia para diversas finalidades, né? Sim. Atualmente aí para atendimentos psicológicos e divulgações de trabalhos, enfim, eu acho que com essa transformação atual também se ampla a atuação. Você está onde, Camila? Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, esse sotaquezinho é de Belo, já imaginei, né, que você fosse uma mineirinha, e isso é tecnologia, o uso da tecnologia. A gente está aqui, né, cada um no seu local atual e interagindo através de recursos tecnológicos que nos são oferecidos e que cada vez mais fica acessível, né, ao público de maneira geral. Então, é isso mesmo, a gente pode começar, e começamos bem com essa ideia central aí que você nos traz, e basicamente até a própria definição de transformação digital, ela está bem de acordo com o que você nos traz, Camila, que é a nova revolução no mundo, uma mudança estrutural na gestão, nas estratégias de negócio, no mindset, na forma de pensar, visando o quê? Qual é o propósito maior? Incorporar essas tecnologias digitais para a solução de problemas, melhorar desempenho, garantir melhores resultados. Quer dizer, na realidade, ela vem para
expandir a nossa inteligência, tirar a limitação geográfica e fazer com que a gente tenha uma conexão muito mais globalizada, né, dentro do processo de você fazer a conexão com as outras pessoas. Ela é uma transformação digital conhecida como 4.0 ou Revolução 4.0, porque na era da transformação digital, aprender a utilizar tecnologias para solucionar problemas tradicionais passa a ser um exercício de inovação. O que é um problema tradicional? É atender as pessoas, né, de uma forma presencial, e agora a gente tem a opção de fazer isso de uma forma tecnologicamente através do digital. E qual é o propósito assim que está por trás? Porque o que a transformação digital nos oferece é um meio, não é um fim em si mesmo. Ele oferece esse canal, essa ponte, para que a gente possa tornar a experiência do nosso cliente e também a de quem atende, né? Numa ponta quem atende, na outra ponta o cliente, a melhor possível, com acessibilidade, com comodidade, com custo menor, né? Então, para a gente entender as quatro, né, movimentos de transformação de revolução industrial, a gente pode considerar nos anos 1700 o primeiro movimento de revolução industrial considerado a era a vapor. Depois, nos anos 1800, a eletricidade, depois veio a computação. Então, a computação não é nova, ela chega aqui na terceira revolução industrial nos anos 90, até a gente estar dentro do universo de revolução industrial, que o centro é a inteligência humana, né, e a inteligência artificial. Isso acaba dando para nós aqui velocidade, alcance e interconexão. E esse nome, Revolução 4.0 ou Revolução Industrial, que se caracteriza pela transformação digital, ela surge em 2016 com o trabalho do Klaus Schwab. O Klaus Schwab, ele é o diretor, o presidente do Fórum Econômico Mundial, que é o World Economic Forum, né, sobre o movimento de industrialização, que ele chama a atenção para uma transformação geral na sociedade, inclusive na forma da gente se relacionar. Então, ele caracteriza esse momento como uma mudança profunda de paradigmas, não apenas uma etapa de desenvolvimento tecnológico, não. É uma transformação realmente geral aí. E esse livro foi lançado num dos encontros de Davos, na Suíça, onde eles se encontram todo começo de ano, janeiro, juntando aí políticos, cientistas, artistas, né? E essa expressão transformação digital ou revolução 4.0 surgiu em 2016 através do lançamento desse livro, A Quarta Revolução Industrial, que ele lançou. Então, a transformação digital 4.0, como a Camila falou, ela se relaciona a tecnologias digitais, né? Quais são elas? Nós temos algumas grandes tendências, são 9 grandes tendências, mas eu vou reduzir um pouquinho aqui para a gente poder focar um pouco melhor no todo, tá? A inteligência artificial, então, a questão do Watson ou da Cibele, né, da IBM, os Big Datas, para que eles estão sendo desenvolvidos? Para solucionar problemas tradicionais com inovação disruptiva. O que é uma disrupção? Você tem lá um grupo de taxistas, né, que faz o transporte de pessoas, e de repente chega o Uber, mais simples, mais econômico, cria novos mercados e simplifica a vida da gente, porque a gente não precisa nem pagar em espécie, né? Também com economia. Isso faz com que a experiência do cliente seja melhorada, né? E não tem como a gente voltar mais. No começo que o Uber chegou ao Brasil, foi aquela confusão, mataram pessoas, porque, inclusive, a tecnologia, essa nova forma de inovação, ela chega sem regulamentação. Então, a parte de regulamentação, muitas vezes, ela chega depois, e aí fica essas brigas, né? Mas não tem volta, gente. Por quê? Um produto ou um serviço que oferece melhor experiência para o cliente, a opção do cliente vai ser aquela. E ele passa também a ter uma opção que ele não tinha
anteriormente. Isso está invadindo, né, impactando em várias indústrias, desde o agronegócio, alimentação com entregas via drones, que a gente já está vendo aqui no Brasil acontecer, a comunicação mobile, né, todo o serviço que puder ser oferecido mobile vai ter uma vantagem competitiva imensa. A educação, né, a gente hoje fala de salas interativas, gamificação, ensino à distância começou a ficar cada vez mais consolidado, essa enxurrada de webinar que a gente está vendo aí sendo oferecido no mercado, indústria de entretenimento, financeira, organizações como um todo, a indústria que traz para nós soluções como impressora 3D. A saúde, além da alimentação e educação, a saúde eu gostaria de dar um destaque, por quê? Porque na saúde nós temos um modelo super bem sucedido no Brasil, que é a telemedicina praticada pelo Albert Einstein, que apesar de não ser topo do mundo, né, não está lá na frente, porque tem outros países fazendo isso de uma forma mais avançada, mas dentro do nosso negócio, dentro do nosso país, dentro da nossa referência cultural, a telemedicina no Einstein é realmente a melhor referência que a gente pode ter para poder usar como uma modelagem, né, para telepsicologia e para o telecoaching. Além disso, os transportes, né, turismo. E aí, a gente avançando um pouquinho mais, o Calail, ele é o marketing do Google, e o Google é referência em questões de inovação. Ele dá uma dica valiosíssima para nós, que ele fala: crie grande experiência ao usuário e as receitas cuidarão de si mesmo. Então, assim, o que eu estou trazendo aqui para nós? Uma das fontes de remuneração que a gente pode ter é a fonte digital, porque a gente não vai ter mais que necessidade de ter o cliente próximo geograficamente, que se desloque até o nosso local de atendimento. Nós podemos nos conectar. Eu tenho clientes no mundo como um todo, Japão, Estados Unidos, França, Espanha, né? Porque a tecnologia nos dá essa possibilidade. E isso acaba sendo uma inovação disruptiva, por quê? Porque o produto e serviço ele é entregue com simplicidade, com conveniência, com acessibilidade. Isso cria novos mercados e desestabiliza a concorrência. Hoje mesmo atendi um atleta que está no Paraná, logo em seguida a mãe que estava no Rio de Janeiro me liga, quer dizer assim, acabou, não tem mais restrição geográfica para você se conectar, e isso é legal, por quê? Porque eu atendi um cliente que é um atleta, quando a mãe vai falar comigo, se interessa por se formar também com essa metodologia, e você começa a fazer a tua roda de clientela girar ou aumentar, expandir. Né? Alguns modelos aí muito tradicionais de inovação disruptiva, que é o Uber, OLX, Airbnb. E apesar de nós termos hoje um momento muito fora do comum, completamente fora de tudo que a gente pudesse imaginar que pudesse acontecer no mundo, que é a pandemia, esses negócios que estavam no topo do mundo também estão precisando se reinventar. Inclusive, tem um artigo bacana sobre como que o Airbnb está fazendo para se repaginar em função da pandemia, uma vez que a indústria do turismo foi tão afetada com esse momento em que a gente se encontra. Quando a gente pensa, e eu estou usando algumas expressões desse momento de transformação digital, em crescimento exponencial, é um crescimento que a gente começa pequenininho e que a gente rapidamente, né, tem um up, mas desde que a gente construa os pilares que possam realmente dar essa, né, dimensão aí de escala. Bem-vindos à Revolução 4.0, acelerada pelo coronavírus, que oferece a cada um de nós a oportunidade, gente. Tem várias janelas de oportunidade de reinventar a forma de viver e fazer negócios para que possamos aprender a surfar nessa onda de crescimento exponencial. E aí, a expansão das telecomunicações é que propiciaram, né, esse movimento mais de adesão, de a gente entrar nessa questão digital. Por quê? Com a alta definição, né, dos recursos que a gente tem aqui para fazer a gente chama dessas teleconferências, né, esses teleencontros, à distância.
desde o GoToMeeting, da Microsoft, né? O Teams da Microsoft, o Skype. O Skype a gente já quase nem usa mais, tanto que são os recursos outros que a gente tem por aí. O Zoom, o Google Meeting. O Google Meet, a gente já entra na agenda do Google, já pode fazer a sessão direto, né? Eles estão até liberando esse recurso gratuitamente. Isso acontece, esse boom acontece porque, além das ferramentas estarem sendo disponibilizadas, a maior parte delas gratuitamente, o ser humano, ele valoriza muito a comunicação humana em relação à questão do facial, né? Então, só para vocês terem noção, 7% apenas é verbal em termos de importância da comunicação, 55% facial e 38% vocal. Então, facial e vocal, que também envolve o verbal, qualquer um desses recursos a gente pode fazer utilizando esse face a face. Então, não é à toa que cresceu tanto, além da alta definição e a popularização veio por conta desse se sentir à vontade quando você faz um contato mais visual com as outras pessoas. E aí vem chegando, já chegou para alguns países, a tecnologia 5G. Você já deve estar ouvindo falar bastante. Eu também tinha ouvido falar, mas eu não tinha noção da qualidade, da dimensão que ela vai trazer com essa tecnologia dentro do ambiente das transformações como um todo. Além da precisão que conversa em alta definição, né, que a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais qualificada, a velocidade não tem nem como a gente conseguir medir. Tanto é que os exemplos que eles costumam dar é que a gente fazer um download de Full HD, antigamente demorava algum tempo, às vezes as pessoas passavam até a noite baixando algum vídeo e tal. Agora vai ser feito em 1 segundo. Do Wi-Fi, que era antigamente, a gente faz Wi-Fi. Eles já estão falando de Li-Fi, que é fazer a conexão via LED, gente, para transmitir a internet. A tecnologia grafeno já está chegando também, telas flexíveis de baixo custo. Olha só o que vai acontecer com o iPhone. Esses recursos mais duros, né, eles vão ficar bem mais flexíveis. E o que a gente chamava de internet das coisas, né, o internet of things, agora é internet of everything. Então, assim, é uma mudança grande que vai acontecer nesses próximos 2 anos, no máximo 3 anos, e vai chegando, já está chegando, e que vai impactar ainda mais e que vai qualificar ainda mais as transmissões, as conexões que nós fazemos via online, né? Aquele que conseguir otimizar a jornada do consumidor terá vantagem competitiva. O que é isso? Permitir com que a Aritana, que está em Recife, né, esteja na mesma sala com a Camila. A Josane está onde você, Josane? Você está no São Paulo, uma cidade do interior, não é? Sim, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, né? O Vasco, ele está aqui na minha sala. Ele está aqui num outro ambiente da minha sala. Então, assim, vejam como a gente tem o quanto a gente tem de recurso para a gente estar conectando, né? E cada vez mais com qualidade. Então, vamos falar um pouquinho desse primeiro bloco. São 3 blocos, a gente falou sobre um pouco das transformações digitais para entender esse mundo que a gente se encontra e projetar os recursos que ainda vão chegar para tornar essas conexões ainda muito melhores em termos de precisão, acessibilidade. Vamos falar um pouquinho como é que vocês estão recebendo, como é que vocês estão assistindo ou participando dessas mudanças como um todo, né? Podem abrir um pouquinho aqui o áudio. A velocidade é muito alta, né, Suzy? Então, vou dar um exemplo do meu esposo. Todo o processo de seleção dele, hoje ele está no Nordeste, ilhado, coitado, e Natal foi todo feito por essa telinha, né? Então, você agiliza muito, você pode não ter aquele acolhimento pessoal, mas você dá um conforto para quem está do outro lado da tela, né?
Uhum. Então, eu acho isso muito fantástico, né? A democratização da informação, da multiplicação de conhecimento. Então, você vê o que a pandemia acelerou, né? Então, você não tem dinheiro para uma formação, mas você, de repente, você entra na plataforma da GV e faz aqueles cursos de 4, 5 horas e você está se capacitando, né? As Perfeito. interações, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta. Você consegue aproximar e a gente vai cada dia mais tendo um olhar atento de como melhorar a prestação desse serviço também, né? Uhum. Você continua atendendo? Você deu uma pausa? Você aderiu à questão da tele? Como é que você está? Eu atendi algumas pessoas presencialmente. Depois, com a chegada do Dante, eu parei, fiquei só no corporativo. No corporativo, eu dei muito treinamento para as 38 fazendas, com o coordenador só com celular. Fiz muito processo de seleção. Fiz processos de PDI entre gestor e colaborador. E agora que eu saí do corporativo, faz uns 15 dias, eu estou retomando a questão do processo de coaching mesmo, individual. Tudo isso que você fez à distância, né, Josane? Tudo. Eu usei muito o Microsoft Teams Sim, o Teams e é muito bom. na companhia a gente tinha para interno. Não. O Teams era só externo que a gente usava. E internamente a gente usava muito uma outra ferramenta chamada Webex, que é a que Eu também funciona já da ouvi falar. mesma forma. Da mesma Uhum. forma. E versão gratuita ou sempre, por ser empresarial, é uma versão paga? Você sabe me dizer? Olha, eu sei do outro lado. Então, por exemplo, eu ligava e falava, Suzy, eu gostaria de fazer uma entrevista com você. Ela falava, olha, vamos fazer. Eu vou te mandar um link. Você precisa baixar o Webex. Então, você consegue, eu não sei se você consegue em grupo a versão gratuita, Geralmente não, mas individual, face to face, você vai no Google Player e baixa Sim. Muito bom, gratuitamente. muito bom. É uma coisa que a tecnologia muitas vezes assusta e tal. Como você tem essa facilidade de estar dentro de uma corporação, que já é algo que a gente já fazia anteriormente, né? É algo que, inclusive, você tem suporte técnico para te ajudar a fazer essa utilização, né? Eu queria escutar um pouquinho a Camila. Camila, você usa? Como é que está o seu conhecimento com relação às transformações digitais como um todo? Na verdade, eu tenho utilizado bastante para a questão mesmo de formação e até mesmo para fazer alguns cursos online, mas nessa finalidade mesmo. E trabalho também, né? Eu Você não é uma comecei. psicóloga? Qual a sua formação Eu estou em processo de formação, estou no 8º período, em psicologia? e faço estágio na área de RH. Ah, que legal. Foi minha trajetória. Eu comecei também com recursos humanos, eu sou uma psicóloga organizacional, depois eu fui para o esporte e me especializei em cognitiva, né? E por isso que hoje eu faço essa dobradinha entre telecoaching e também telepsicologia. Muito legal. E Ari, como é que você tem utilizado a transformação digital, as ferramentas? Como é que você está nesse mundo digital, Ari? Oi. Nesse período, eu concordo com a Jo, acelerou muito a questão da tecnologia. Continuei fazendo os atendimentos pela via remota, né, online. Inclusive, através dos atendimentos, eu consegui outros clientes, Uhum. atletas, né, no período em que os atletas não estavam treinando, e assim foi uma ferramenta fundamental de fato de sustentação. Acredito que se não fosse pela tecnologia,
os atletas, muitos, assim, não teriam esse suporte. E vi do quanto até mesmo alguns clientes assim entraram para essa questão dos estudos, do quanto de cursos estavam oferecendo e puderam se capacitar, puderam buscar na educação algo que também sustentasse. Então, tem sido muito, muito, muito interessante perceber toda essa mudança, e veio para ficar, sem dúvida. E é um algo mais aí, porque assim, olha, aquele que conseguir otimizar é uma vantagem competitiva, porque você dá para o cliente uma opção para ele que ele não tendo antes, talvez ele não tivesse acesso nem à psicologia, nem ao coaching, porque o acesso é o tele, é a distância, né? Então, a gente vai entrar no segundo módulo aqui, que é falar mesmo sobre esse canal de telepsicologia e telecoaching, e eu gostaria de começar mostrando que nós temos, quando a gente fala dessas duas metodologias, né, nós temos um universo do lado esquerdo aqui de pessoas com algumas demandas. Então, burnout é muito comum dentro do esporte de alto rendimento. Gestão da liderança, às vezes é no alto rendimento do esporte, às vezes é dentro da empresa. Problemas de tomada de decisão, transição de carreira, transtornos de ansiedade, como desenvolver equipes. Então, às vezes, uma liderança precisa se qualificar nessa competência de desenvolvimento de equipes. Como que a gente pode melhorar o desempenho? Eu pergunto os atletas que estão numa etapa de algumas dificuldades de desempenho, transtorno de pânico, como desenvolver algumas competências referentes à atividade que eles desenvolvem, questões de depressão. Hoje o Brasil, antes da pandemia, ocupava o primeiro lugar em transtorno de ansiedade e quinto lugar em transtorno de depressão. Com a pandemia, esses dados eles foram qualificados, eles aumentaram. Então, essas pessoas vão chegar com suas dores, né? Cada um com a sua situação. Só que o que a gente tem que entender é o seguinte: a gente tem que fazer uma boa avaliação. O que é uma boa avaliação? É um protocolo, um roteiro, que ao final, hoje eu fiz uma avaliação de um atleta, que era a primeira vez que eu trabalhava com ele, né? Então, ele é um atleta do Vasco, que está emprestado para o Paraná Clube e está no momento, né? Então, ele chega com uma dor, com uma dificuldade, com um momento pessoal e profissional. E aí, eu não sei a extensão dessa situação. Então, com uma técnica de uma avaliação, com um protocolo bem montadinho, a gente chega ao final da sessão e tem muito claro se essa pessoa com essa dor, ela é mais indicada para fazer uma psicoterapia, né, que é uma terapia mais de saúde mental, método terapêutico, que é um protocolo especial, ou se ela está com problema de performance, alguma coisa que pode, através do coach, o método que a gente utiliza do coach de excelência, aumentar o grau de bem-estar dela, que é a felicidade e performance, de alguma forma desenvolvendo a força mental e emocional, qualificando os relacionamentos e melhorando o desempenho. Então, assim, é importante a gente perceber que quando a gente vai começar a falar sobre telepsicologia ou telecoaching, tele é só como é que a gente faz terapia ou psicoterapia e coaching à distância, tá? Porque a qualificação, a base de fundamentação científica, os métodos que a gente vai utilizar e as práticas, elas são as mesmas, presencial ou online. E aí a gente vai, quando é psicoterapia, para saúde mental e emocional, buscar felicidade e bem-estar, e quando é para coaching, buscar felicidade e bem-estar e melhorar a performance e a produtividade da pessoa profissionalmente, né? Então, com isso, gente, a gente começa a entender que telepsicologia é uma forma moderna, atual, porque a tecnologia nos possibilita isso, o que não aconteceria na segunda revolução industrial, né? Porque a gente não tinha acesso a essa tecnologia como um todo, de fazer com que o coaching e a psicologia aconteça de forma à distância, com o uso de tecnologias digitais, com internet e como diferencial competitivo, porque se você é um profissional que está qualificado, que se preparou para atender presencialmente e também usar as tecnologias, você tem aí um plus na tua carreira, né?
Aqui, neste caso, eu vou me inspirar em telemedicina praticada no Albert Einstein pelo Dr. Eduardo Cordioli, que é o coordenador da parte de telemedicina do Einstein, com o objetivo de... Opa, peraí. E o objetivo do webinar é apresentar reflexões, aprendizagens e a oportunidade de surfar na onda das transformações digitais. Então, aprender com a telemedicina do Einstein, ver como é que eles estão lá na frente e reeditar isso para esses dois ambientes. E eu, como trabalho com telecoach e telepsicologia, como é que eu posso antecipar, encurtar esse caminho, encurtar essa jornada aprendendo com esse trabalho feito de telemedicina pelo Einstein. Então, telemedicina é um exercício da medicina, né, mediado por tecnologias para fins de assistência. Então, eles prestam assistência, pesquisam, fazem a prevenção de doenças, né, e lesões e a promoção de saúde. Né, basicamente, assim como eles definem a telemedicina. E eu, com o Vasco, estamos fazendo uma certificação em transformação digital na saúde. É um curso de 96 horas. A gente tem de 15 em 15 dias aulas às sextas-feiras à tarde, sábado o dia inteiro, tentando entender esse universo e traduzir essas aprendizagens para essa realidade de telepsicologia e telecoach, né? Vamos a alguns estudos importantes para a gente poder verificar que esse é um exercício bastante rigoroso em termos de manter a qualidade, né, dessa prática em relação à medicina como um todo. Então, aqui é interessante esse gráfico, porque ele foi feito um comparativo do crescimento do Covid e outras doenças. Olha, aqui embaixo a gente tem o Covid, né, em laranjinha, e aqui a gente tem, desde o mês de março, né, o aumento aqui, ó, de outras doenças. Então, o que quer dizer esse gráfico? Quer dizer que, a partir de março, né, o Covid, mesmo tendo diminuído dentro das pesquisas do Albert Einstein, as outras doenças foram atendidas pela telemedicina. Então, não é uma tendência apenas para suprir essa carência atual de Covid, mas isso é uma tendência para as outras questões aí que o mercado está procurando ser atendido. E é interessante mostrar que na UTI, a mortalidade e o giro de leitos com a telemedicina, ele caiu significativamente a taxa, né, de cases e o tempo de internação dos giros de leitos. Então, assim, significa que a resposta à saúde foi dada mesmo utilizando na UTI, que é a unidade de terapia intensiva, a telemedicina. Como que pode? O médico, ao invés de se apresentar na UTI presencialmente, eles vão com os robozinhos, uns tablets, fazendo o acompanhamento do lado de cá, o médico, né, em casa ou em uma outra unidade, e o robozinho na UTI. Então, ele consegue alcançar muito mais pacientes e com qualidade, porque o nível de mortalidade baixou e a rotatividade também diminuiu. Significa que o resultado final foi bastante satisfatório, né? Outro dado importante, no Einstein, 540 leitos eles estão sendo atendidos em tele-UTI. Isso significa 10 vezes mais que UTI física, são 58, né? Isso é um dado agora de julho, gente, de 2020. Então, assim, realmente, como a Ari falou, não tem volta, como a própria Josi também falou, não tem como a gente voltar e é realmente... Poxa, mas a medicina dentro de uma unidade de terapia intensiva seria assim, o último lugar que a gente pudesse imaginar que o exercício da telemedicina pudesse acontecer. Não só está acontecendo, como está realmente representando, inclusive, uma baixa na mortalidade e também de rotatividade, né? Aí, é só na telemedicina do Einstein? Não, olha o caso da Mayo Clinic, né, que é uma referência mundial aí. Foi feito um trabalho muito interessante de comparação de consultas, aquilo que era acontecendo face a face versus o digital, para ver se havia diferença na revisão do diagnóstico, ou seja, algum problema que a pessoa não tenha resolvido, ele volta. E não há diferença nessa situação, sendo o atendimento acontecendo face a face ou digital. E a Amwell também, que é uma grande referência em telemedicina, fez um estudo agora em 2017 com 50 milhões de atendimentos
de 50 milhões de americanos antes da pandemia, perguntando se eles trocariam o médico por um que oferecesse consulta por vídeo. E esses, a grande maioria, né, trocaria sim. Esses 50 milhões de americanos, né, trocariam o médico por oferecer consultas por vídeo. Então, vamos lá entender um pouquinho. Tele, à distância. Então, tem do lado de cá clientes necessitados e profissionais qualificados. Então, como é que a gente pode fazer essa ponte, né? Entender a ideia da quádrupla meta, que é entregar serviço de qualidade, é a base conceitual que sustenta o trabalho que é feito na telemedicina, que tem 4 pilares: melhorar a experiência do cliente, melhorar a experiência do profissional, qualificar, né, oferecer qualidade e acessibilidade e eficiência e redução de custos. Então, na realidade, o tecnológico é apenas a forma que a gente tem de aproximar. O que está por trás disso? O que sustenta isso? Está como base, né? Esse conceito de quádrupla meta. Então, se eu ofereço qualidade e acesso, eu estou melhorando a experiência do cliente, eu estou ampliando, fazendo com que ele tenha mais opção, não precise estar presencialmente para estar recebendo o atendimento. Se eu tenho qualidade e eu ofereço eficiência, eu reduzo o desperdício. Se eu tenho qualidade, se eu ofereço qualidade e equidade, que é tornar as coisas acessíveis a qualquer pessoa, eu estou melhorando a promoção da saúde, no caso nosso aqui, a saúde mental ou performance. E com isso, a gente tem a experiência do profissional também incluída como algo a ser um plus aqui, né? Dentro dessa ideia de entregar a excelência no cuidado à saúde. Então, quais são os principais desafios que a gente vê na telemedicina e se replica aqui na telepsicologia e telecoach? Não mais agora tão fortemente por causa da pandemia, que as pessoas tiveram que utilizar e viram que não é um bicho de sete cabeças e que pode realmente ajudar muitas pessoas, né? Com todo o avanço digital, esses são os 2 principais desafios. Resistência ainda dos profissionais, os médicos. Ano passado eu fiz um trabalho com um grupo de médicos. O que eles... nada vai substituir o presencial. Como é que eu vou fazer uma sessão? E hoje a coisa mudou. E a educação digital de clientes, do cliente não saber como utilizar. Até nós mesmos, por exemplo, agora usando o streaming do Simpla, né, teve esse probleminha. Por quê? Porque a gente ainda está no processo de aprendizagem. Eu tive o aprendizado do Zoom, o Zoom domino, eu me sinto bem confortável, mas ao usar o Zoom dentro do Simpla, a regra do jogo, tem uma regra do jogo que eu preciso ter mais assim, conhecimento, né? E o terceiro bloco é a ferramenta da eSolution, mas eu queria bater um papo com vocês rapidinho aqui, nesse segundo bloco, em relação a telepsicologia e telecoaching. Tá claro que o tele é a distância, e para que aconteça a distância, as tecnologias são suporte para nós, mas o que é o foco de atenção é entregar excelência nos serviços que a gente oferece. Então, a gente tem que ter uma base cientificamente comprovada daquilo que a gente pratica, seja coach, seja psicologia. Depois, a gente tem que ter um método, né, uma estrutura metodológica. E o terceiro, a gente tem que oferecer as melhores práticas, tanto de psicologia como de coaching, baseado, né, no método e com indicação aqui, fundamentado com a parte mais científica, né? Algum comentário, alguma questão para a gente passar para a terceira parte, que é um case? Está claro, Suzy. Tá, né? Então, ótimo. Para frente um pouquinho mais, que a gente vai falar agora dessa terceira parte aqui, que é ferramentas de maneira como um todo, mas um toque especial aí para a eSolution, que é o que eu tenho utilizado ultimamente, tá? Uma coisa importante aqui a gente destacar. Quando a gente quer contribuir, né, para que o cliente, o profissional, possam atuar nesse mundo digital de uma forma mais profissional, mais organizada, a gente acabou pensando em desenvolver inicialmente para uso próprio. Eu acabei desenvolvendo
uma solução digital chamada AE Solution, Academia Emocional Solução. É uma peça que faltava no processo de inovação, que vai desde o marketing digital. Ó, eu já uso há uns 4, 5 anos a ferramenta a RD Station, que faz todo o processo de marketing digital, ou uma parte do processo de marketing digital, porque eu sou pequenininha, então não precisa de grandes coisas, não. A Simpla, eu já uso uns 2 anos também para divulgar e também comercializar, porque é uma plataforma que, inclusive, você pode cobrar, né, o que você está oferecendo, seja sessões, e ele faz a gestão financeira nesse sentido, se a gente não tiver um departamento financeiro para fazer isso. Ou utilizar aquelas maquininhas de cartão de crédito, esse tipo de coisa. O Zoom, que entrou já mais recentemente, porque a gente tinha outras ferramentas, mas ela realmente é o grande diferencial que a gente tem hoje no mercado, junto com o Teams e outros que estão chegando. Do lado de cá, com isso, para turbinar a utilização online, a gente está recebendo aí, nos próximos capítulos, a tecnologia 5G, que vem para arrebentar, para dar muito mais acessibilidade e qualidade. E também o projeto Loom, que é feito pelo Google, de colocar os balões onde, não só o Google, nós temos outras empresas trabalhando, que é para disponibilizar nos próximos anos a internet gratuita de qualidade para todo o planeta, né? Então, com esse cenário tecnológico à nossa disposição, eu senti falta de um ambiente online na nuvem, onde eu pudesse fazer o atendimento digital, assim, ó, aqui tem tudo, tem o relatório, tem os filmes que eu vou usar, tem os exercícios, né, os testes, os exercícios, os artigos. Às vezes eu gosto muito de utilizar os slides para falar sobre um tema, sobre felicidade. Então, tem lá alguns slides sobre felicidade, tem alguns vídeos, tem um livro, um audiobook gratuito. Então, tudo isso ficava nas minhas pastinhas dentro do computador. Então, o que eu faço? Quando eu vou utilizar isso numa sessão, eu já coloco aqui. O que vai para aquela sessão já está aqui. Então, quando eu abro a sessão, eu já vou utilizando. Terminou a sessão, aquele relatório, aquilo que foi utilizado, está disponível em PDF para o cliente. Então, não preciso mais mandar o PDF. Eu posso até mandar através do WhatsApp, não há problema algum. Mas o próprio cliente já acessa o link. Então, assim, é um ambiente onde a gente pode estar utilizando. Eu estou usando mais para mim atualmente, mas vou lançar para o mercado aí um pouquinho mais para frente, desde que a tecnologia esteja bem redondinha para não dar problemas. O que a gente pode oferecer? Segurança e acessibilidade. A segurança é o primeiro ponto, né? E a acessibilidade é um outro ponto, porque você pode atender em qualquer lugar do planeta e acessar. Então, o cliente está lá com o mobile, ele vai acessar aquela sessão que ele fez, ele assiste o vídeo que ele assistiu, com inovação e também com criatividade, porque a gente acaba tendo como atender mais pessoas para elas estarem espalhadas pelo mundo como um todo. Então, o espaço virtual, ele é cuidadosamente estruturado e oferecido por nós da Academia Emocional para que todo o conteúdo utilizado no atendimento a clientes esteja disponível de forma dinâmica, organizada, personalizada e simples. É claro que quando a gente começa a colocar as coisas que a gente quer usar dentro da plataforma, a gente tem esse momento mas colocou aquele slide, colocou aquele filme que já usou com um cliente, vai ficar disponível para ser utilizado com qualquer outro cliente, né? Diferencial, a gente tem muito cuidado com a nossa fundamentação, né? A Aritana, a Josi está aqui, que já fez cursos comigo. Então, a base de fundamentação sempre das melhores escolas, para a gente ter a base científica consolidada, as melhores práticas que vêm dessa base de fundamentação. Isso acabou trazendo para nós uma gestão de reuniões muito mais organizada, segurança e personalização, porque você pode fazer dentro da tua plataforma aquele conteúdo que você trabalha com os teus clientes, seja como psicólogo ou como coach, porque o conteúdo é que vai ser, a plataforma ela está aberta para receber os filmes, só que a seleção dos filmes, a seleção das técnicas ou dos exercícios, elas vão estar muito direcionadas àquilo que você costuma utilizar. E aí, a sugestão de usar o Simpla e o Zoom como aliados aqui, para que na hora que você tiver online com o teu cliente, esteja dentro de espaços seguros também. Então, o Simpla,
E o Zoom são espaços... O Zoom teve um probleminha agora. O Zoom teve um probleminha logo na pandemia de segurança. Eles rapidamente reeditaram e estão agora como uma das plataformas mais seguras em função desses ajustes que eles fizeram. Porque uma plataforma que não tiver segurança, ela não tem espaço no mercado, ela sai rapidamente desse... E eles conseguiram se reeditar. Só para vocês terem uma noção, né? Eu falei para vocês que eu tenho clientes... Já tive, né, nos Estados Unidos, hoje... no Brasil, vários, aqui eu já tive em Portugal, na Espanha, né? Na França, na Inglaterra, na Itália, no Japão. Aqui no Japão, na Ásia, é muito complicado a questão do você conseguir agenda, né? Porque você tem que organizar as agendas. Geralmente a gente faz ou muito cedo, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, ou lá para tarde de noite, né? Que eles estão um pouco mais disponíveis aqui, tá? E aí, para fechar esse terceiro bloco, o coaching... Opa! Cadê aqui? Tá faltando um slide aqui. Terceiro bloco, deixa eu ver aqui com vocês. O telecoaching, a telepsicologia, ela precisa ser entendida como a distância, né? Eu posso praticar o coaching, praticar a psicologia, a terapia, à distância, mas é interessante perceber que a gente pode fazer muito mais do que sessões. A gente pode dar palestras, webinários, né? A gente pode oferecer cursos. Veja quantas coisas a Josi apresentou para nós aqui nesse período de pandemia. A gente pode fazer supervisão, né? A gente pode promover pesquisas, fazer monitorias. Aqui são projetos especiais. Então, por exemplo, às vezes um clube me contrata para fazer umas 3, 4, 5 rodadas daquele, ou um hospital me contrata para desenvolver inteligência emocional. São projetos especiais, particularmente, tem um tema que eles sugerem para a gente desenvolver. E também fazer exercícios de grupos, né? A gente pode, com grupos que tenham temas em comuns, por exemplo, eu quero aprender um pouco mais sobre telemedicina, ou um pouco mais sobre transformação digital com foco em telepsicologia, né? Então, a gente junta esses grupos e faz essas reuniões com temas bem mais específicos. Então, assim, na realidade, a gente está aqui tendo uma oportunidade ímpar, porque a gente não vai ficar apenas na sessão. A gente pode ampliar usando a distância como a tecnologia para fazer as reuniões, as conexões às distâncias. Isso nos ajuda significativamente a rentabilizar, né, nosso negócio com inovação, com tecnologia e, claro, para isso, para a gente fazer direitinho, a gente tem que melhorar a nossa qualidade de gestão. E aí, 7 pontos a destacar. Melhor experiência do cliente. Qualidade no atendimento, isso a gente não pode abrir mão. Acessibilidade total. Economia e redução de custos. Para você ter noção, eu estou fazendo 50% de desconto nas sessões individuais e ainda dou desconto também de 30% nas formações que a gente oferece à distância. Alta performance profissional, inteligência de dados, porque a gente vai reunir essas informações num único local, a gente vai ter um histórico aqui muito importante, e receita 100% digital, caso a pessoa faça a opção em trabalhar 100% digital, que é a minha opção a partir do ano que vem, né? Isso vai me trazer uma maior rentabilização, né, do negócio, segurança, inovação, conveniência, acessibilidade e lucratividade. Então, assim, em resumo, transformação digital, o que que é? É um momento de um momento de novo paradigma de a gente usar a tecnologia para fazer pontes e atuar, conectar com os nossos negócios em qualquer lugar que o cliente esteja. Ela faz parte de um conceito da quarta revolução industrial, ou a revolução 4.0, onde a base da transformação digital está nessas transformações, né, de tecnologia que estão aparecendo, isso exponencialmente, isso é muito rápido. Com a expansão das telecomunicações, a gente consegue fazer a conexão face a face, facilita bastante, e vem aí uma nova, um boom, um novo plus de tecnologia, que são as tecnologias 5G, ou a tecnologia 5G, para transformar cada vez mais a jornada do consumidor a melhor possível. Depois a gente falou de telecoaching, telepsicologia, o que que é, né? É trabalhar com coaching e trabalhar com psicologia à distância. Garantindo o quê? Ou oferecendo o quê? Saúde mental e performance. Saúde mental quando a gente trabalha com psicologia e performance mais ligado à parte de coaching.
A gente trabalhou o case Einstein como uma referência em telemedicina para antecipar o que eles já viveram e a gente tem um aprendizado e replicar ou adaptar a nossa realidade e mostrando que, através das pesquisas, eles, no caso do Mayo Clinic e a Amwell, que isso funciona. A tendência é os consumidores, ou os clientes, ou os pacientes optarem por isso. Isso é um serviço que dá um retorno financeiro, chega até a superar alguns outros negócios que a telemedicina oferecia no mercado. Eles não abrem mão da quádrupla meta, que é entregar serviços de qualidade, né, onde você tem a experiência do consumidor, a experiência do profissional da área, né, da medicina, com redução de custos e acessibilidade. Isso tudo vai precisar, no caso nosso aqui, que a gente ainda não está tão avançado como a telemedicina, superar algumas resistências de profissionais e educar os nossos clientes para usar esses serviços mais de tele, pelo menos experimentar, geralmente quando eles experimentam, especialmente a turma nativos digitais, os jovens, né? E com isso a gente tem um diferencial dos nossos serviços à distância, né? Que é o serviço tele. Aí eu apresentei aqui, só dei uma pequena pincelada de que o que estava faltando para mim era um ambiente organizado, digital, ou online, né? Ou na nuvem, tá lá na nuvem, e eu tenho online como acessar, ou offline, porque eu acesso online, baixo o que eu quiser baixar, e eu encontro com o meu cliente online, ou encontro com ele offline. Eu deixo alguma coisa para ele, ele pode assistir um vídeo quando ele quiser. Isso de uma forma organizada, bem estruturada, tanto para fazer a psicologia, a terapia, como também para fazer coaching, né? E aí, quais são os principais benefícios? A gente dá a opção para o cliente. Ele ter como escolha fazer presencial ou, tanto é que às vezes você pode até ele optar por presencial, mas às vezes está numa viagem, às vezes está dentro de uma concentração. Então, ele pode não fazer presencial, mas ele tem essa oportunidade de fazer essa opção também. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês aqui, destacando que o aprendizado entre humanos e sistemas, né, para um mundo melhor, é o que está, de alguma forma, me entusiasmando muito, porque a gente vê muitos benefícios. A gente vê o perigo, né, mas a gente vê muito mais oportunidades, um mundo mais equilibrado no sentido de acessibilidade, como a própria Josi trouxe para nós, né? Vamos abrir aqui para algumas perguntas. Etcheli ou Etcheli, eu estou com uma pessoa aqui, eu gostaria de ver se eu estou pronunciando o seu nome certo. Bem-vindo ou bem-vinda. Alguma pergunta? Oiê. Su, eu gostaria de fazer um comentário. Eu acho que quando a gente dá essa opção, mesmo em atendimentos presenciais, né? Como você falou, às vezes está numa concentração ou numa viagem, mas a gente possibilita essa outra alternativa, a gente não só se aproxima do cliente, mas também torna as coisas mais viáveis e até a ideia desse desafio de conseguir, da gente ir buscando junto com o cliente assim essa oportunidade de aprender junto com ele a acessar os meios tecnológicos, porque assim tem alguns atletas, eu acompanho alguns atletas que são crianças, eles estão na transição, e aí tem a questão, às vezes está na casa dos avós e a mãe não sabe, e do quanto se torna um desafio, mas eu vejo que se a gente estiver junto para mostrar para eles que é possível,
que não é tão difícil e que a gente pode também aprender juntos, porque eu também tenho aprendido muito junto com os meninos que já vêm dessa tecnologia, que já vêm dessa geração, né, que a gente precisa aprender. Então, eu vejo que é algo, estamos nesse processo de aprendizado, todos nós, e se a gente abre esse espaço para mostrar que a gente também está aprendendo e que é possível, as coisas, a gente se aproxima muito mais. Muito legal essa sua observação. E assim, como que a gente começa, né? Então, assim, fazendo, gente. Esse é o mundo que a gente aprende fazendo. Agora, tem algumas coisas que são fundamentais. A primeira coisa é você ter boas referências, né? Você acompanhar quem está fazendo a transformação digital, quem são os ícones de transformação digital, porque a gente precisa pensar de uma nova forma, como a Ari está falando, você está falando para mim assim, é uma nova forma da gente pensar, de a gente entender como eles pensam quando a gente está olhando para um universo de pessoas que são nativos digitais. Por que algumas pessoas têm tanta resistência, né, à questão digital? Geralmente são pessoas que a gente chama dos imigrantes digitais. Por onde que a gente quebra essas questões? É pela curiosidade e pela generosidade de você saber que está em processo de aprendizado continuado. Alguns anos atrás, aconteceu alguma coisa de não dar certo, não conseguir entrar, esse negócio do link aqui do Zoom. Eu ia enlouquecer, porque é aquela coisa de você buscar a perfeição. Então, estamos todos num planeta aprendendo a viver digital e todos são pessoas que estão experimentando, estão aprendendo de uma forma... Agora, o nativo digital, como ele já nasceu dentro desse ambiente, ele é curioso por natureza, por nascença. Ele está lá, uma criancinha, né, mexendo lá, quer dizer assim, isso faz parte, ele já nasce com essa curiosidade instalada, né, e mantida. Porque nós nascemos curiosos também, mas a gente foi aprendendo que é assim, ponto. Aprendendo que é assim, ponto. E agora aprende que é assim, mas muda, né? Então, como é que a gente começa? Curiosidade sempre. A questão do aprendizado. A gente sempre está aberto ao aprendizado, sabendo que para aprender a gente tem o ensaio e tem o erro. Não tem jeito, a gente tem que lidar com a nossa questão dos erros aí. Depois, selecionar as pessoas que são os ícones digitais. Então, por exemplo, eu decidi que eu quero utilizar melhor o meu iPhone e eu agora acompanho uma influenciadora, ela chama Marília. Ela ensina uma porção de truques, agora ela está numa semana, 10 dias de tirar a gente do papel. A gente não vai precisar mais usar papel, tudo no digital. Então, a primeira aula que ela deu agora, ontem, ou foi hoje, é sobre como você habilitar o teu iPhone para você estar usando 3 ferramentas básicas para tirar o papel da tua frente. Então, assim, todas as vezes que você estiver aprendendo a utilizar, ou pensar em utilizar digital, você está expandindo. Então, é 1% todo dia e continuamente. Por isso que selecionar quem são as referências e organizar isso, porque é muita informação. E como é que a gente organiza? Primeira coisa que eu sugiro é vocês criarem planilhas Excel para estar tudo ali. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma planilha Excel que eu chamo de cabine de comando, né? Um plano de coaching, no caso aqui é mais para coaching mesmo. Então, eu vou falar lá, as fundamentações científicas do coaching. Então, eu peguei aqui todo um bloco, né, dos fundamentos. Então, assim, alguns temas, algumas bibliotecas que eu tenho acesso, está tudo aqui. Então, eu quero ler um artigo sobre estilo emocional do cérebro. Tem lá, ó. Eu vou aqui, já linkei, clico e vou acessar esse artigo. Ah, não, eu quero um livro sobre esse tema. Está aqui, pá. Né? Eu quero um resumo sobre esse tema. Eu quero uma forma de avaliar, né? Se tiver um TED.com sobre o autor desse livro, ou desse estudo, eu coloco aqui. Então, organizar, porque a gente não tem mais memória digital. Aqui, só para vocês terem noção, tem várias coisas sobre psicologia positiva, tem inteligência cognitiva emocional, tem alguma coisa específica sobre transformação digital. Então, eu quero lá sobre... O que o Google está falando? O Google está lançando um programa de formação de diplomar pessoas em 6 meses gratuitamente. Então,
está lá o artigo que fala como é que a gente pode. Então, a gente vai guardando essas informações que são bacanas, que são importantes. Então, hoje mesmo eu guardei uma informação do World Economic Forum, sobre o futuro do trabalho, né? Quais são as principais tendências, e também coloquei a respeito da soft skills, que foi um artigo que eu acessei hoje, para não perder essas informações. E assim, a gente está constantemente, primeiro, uma base de referência muito boa, ser muito seletivo, não pegar qualquer coisa. Então, assim, quem são as grandes autoridades, né? Então, o World Economic Forum, a Você S.A. não é uma grande autoridade, está aparecendo aqui para mim, por quê? Ela traz algumas coisas mais práticas, de uma linguagem mais corriqueira, mas quem são as referências? O World Economic Forum, a Startse é uma referência, inclusive, de educação, a Salesforce, que está fazendo alguns webinars maravilhosos a respeito de temas dentro de recursos humanos, o Sebrae tem um trabalho de transformação muito legal, transformação digital, o MIT, que é top, Microsoft. Então, assim, primeiro, selecione as suas fontes. Segundo, acompanhe essas fontes. Crie mecanismos de acompanhar essas fontes diariamente. O que eles estão sugerindo é que a gente, pelo menos 4 horas por semana, se dedique à transformação digital. Depois, organize essas pesquisas para você não perder. Onde estava aquele artigo? Onde estava aquele estudo? Organiza tudo aqui para que você tenha acesso. E isso aqui é a base que eu uso para montar a minha plataforma. Então, não vai ficar aqui vai lá para o espaço digital, que a gente chama nas nuvens, né? E a nuvem é top. Não dá para a gente deixar mais de pensar em como a gente vai aderir à nossa documentação, tudo que a gente tem na nuvem, porque isso é uma grande tendência. Né? Quem escuta os webinários aí em relação à transformação digital, eles falam, mas sempre dizendo para nós que a gente tem que ter uma cabeça do Excel, né? Uma cabeça organizada, saber encontrar informação e acessar a informação da forma mais simples, mais rápida e mais segura possível, né? Bom, aqui é um espaço de perguntas, se eu puder responder alguma dúvida, dar alguma sugestão, tirar alguma, né, ou de repente vocês têm alguma confusão em relação a algum tópico desse tema de transformação digital mais ligado à telepsicologia e telecoaching. Geralmente me perguntam, por que você juntou 2, telecoaching e telepsicologia? Porque, na realidade, quem faz psicologia, faz psicologia. Eu estou aqui apresentando um caminho de fazer a psicologia de atendimento à distância. Então, a distância não é conteúdo conceitual, é tecnologia, são os recursos, né? O que a gente utiliza são as ferramentas que estão disponíveis no mercado, e é legal porque está explodindo de tecnologia, e algumas tecnologias são tão bacanas que elas podem ser rapidamente substituídas, e como a gente às vezes está muito adaptado a... Eu, por exemplo, estava no Zoom, fui para o Teams, gostei do Teams, e por que eu voltei para o Zoom? Porque é isso que a Josi falou, que algumas ferramentas me possibilitam utilizar um custo muito baixo e muitas vezes gratuitamente. Aqui eu não faço gratuitamente, porque o Zoom ele suporta gratuitamente até 4 pessoas numa sala. Né? Então, a partir de 4 pessoas, mas eu já estou vendo uma outra tecnologia que me permite até 100 pessoas gratuitamente, que é usar o streaming do Simpla. Eu não sabia disso. Então, assim, na realidade, eu estou pagando à toa. Quando eu resolver essa questão de como funciona o streaming realmente do Simpla, eu vou abrir mão dos $14 que eu pago, né, para o Zoom, e vou continuar com o Zoom gratuito, que está disponibilizado gratuitamente no Simpla, até 100 pessoas. Então, a gente tem que estar sempre ligado aí para poder estar se atualizando. Tudo bem? Alguma coisa a mais, pessoal? Ô, Suzy, você se sente confortável com o Simpla? Porque eu vejo que tem várias opções de... a gente vê muito nuvens de treinamento, né, online. Então, a gente tem o Hotmart, tem, acho que o Ziplo. Você se sente bem confortável em trabalhar com essa ferramenta? E assim, fala pra gente, agora uma curiosidade, tá? Depois fala o nome da blogueira que você está seguindo, porque eu também preciso aprender a mexer
no Ela iPhone. se chama Marília, não sei o sobrenome, mas eu vou passar o link que ela abriu agora, é gratuito também. Gente, é uma loucura. Olha, eu aprendi a digitar, porque a gente digita assim, né? Tá, 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 Sim. tá, tá. Aham. Não, eu aprendi fazendo assim, ó. Nossa, Aprendi, isso aí. aprendi a usar algumas ferramentas que eu não usava, né? Eu não sabia nem para que servia. E ela chama Marília. Eu vou botar o link dela e são curtos, geralmente são 5 a 8 minutos. E você seleciona também pelo tema que ela está fazendo a abertura. Então, se aquele tema tinha. Eu acabei aderindo. Então, diariamente eu assisto alguma coisa dela e eu tenho aprendido muito. E como o mobile cada vez vai ficar mais. E a gente tem uma baita de uma ferramenta que a gente pouco usa por não saber, acho que vale a pena esses investimentos. E o grande barato dessa situação é que você começa a ter um mindset de curiosidade e muitas coisas são intuitivas. Então, você vai desenvolvendo também uma cabeça mais intuitiva para usar outras tecnologias. Entender um pouco que você, experimentando rapidamente, você fica sem aquele medo ou aquela coisa, ai, como faz? E fica ali travado naquela situação. Eu passo para você depois, Josi. Alguém mais? Alguma coisa a mais? Desculpa, Suzy, fala um pouquinho da sua experiência com o Simpla. Então, o Simpla é, para mim, hoje, uma plataforma é uma vitrine. Eu só uso para vitrine e, eventualmente, as pessoas que querem fazer uma inscrição nos meus cursos e querem ter uma quantidade maior de parcela para parcelar, eu prefiro usar o Simpla. Para a pessoa, eu acho que é legal. Mas é só para isso que eu uso. E é interessante, vou confessar uma coisa para vocês. Esse nosso encontro hoje, eu abri o Simpla para fazer uma experiência. Eu quero bolar uma coisa ali e abrir esse webinar. Eu já tinha até feito, por isso que eu não estava prevendo fazer um outro, tá? E publiquei. Eu digo, não vou nem divulgar. E começaram a vir as inscrições. A gente tinha 17 inscritos. Nós tivemos algum problema mesmo das pessoas acessarem. Então, assim, eu nem divulguei, ela se divulga por si própria. Eu não sei como é que a Camila ficou sabendo, se foi no Face, se foi no LinkedIn, ou se foi através da própria Simpla, entendeu? Então, gostei dela estar trabalhando, divulgando o trabalho que eu faço, mesmo quando eu não estou divulgando. Eu só publiquei lá e aquilo já foi para frente. Quando eu vi, tinha 4 inscrições no mesmo dia, eu digo, opa, peraí. Aí que eu decidi deixar esse dia 31 aberto, entendeu? Então, você tem alguma restrição? Você teve alguma experiência negativa com o Simpla? Não, é mais curiosidade mesmo, porque a gente vê várias plataformas e realmente tem os cursos que são pagos, mas é uma grande vitrine, né? Então, eu vi alguns webinars bem bacanas, gratuitos mesmo, E sobre gestão. quando você faz pelo Simpla gratuitamente, eles não cobram nenhuma taxa. Então, olha que coisa interessante. Eu posso abrir um webinar, publico no Simpla e faço através do streaming, que é colocar as pessoas para acessarem o Zoom, tá? Eu posso ter uma turma de até 100 pessoas acessando o Zoom gratuitamente, se eu não cobrar nenhuma taxa. Então, assim, eu estou pagando aqui para fazer esse evento com vocês, eu estou pagando... Ah, não estou pagando essa taxa. Aqui eu não estou pagando porque eu estou indo pelo Simpla. Mas eu já pago o Zoom mensalmente. Então, eu estou pagando mensalmente, mas não estou utilizando aqui. Então, é um custo, é $14, né? Um absurdo. Mas é menos $14 que eu vou ter muito mais opção. Essas 100 pessoas que eu faço, né? Eu pago $14 para ter 100 pessoas, até 100 pessoas, eu posso fazer pelo Simpla. E o mais legal, eu posso pedir para o Simpla, vamos supor que estourou, eu quero 300 pessoas, eu posso negociar com o Simpla ou mais abertura de inscrições gratuitas ou uma taxa que eu posso complementar aí porque eu tive uma adesão maior do que eu estava esperando. Isso também é legal. Isso não tinha anteriormente, porque não tinha essa conexão do Simpla com o Zoom. E agora tem. Né? Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês o resumo desses slides, agora terminando aqui. Vou mandar
a sugestão de vocês acompanharem a Marília, que eu vou pegar o link dela, desse trabalho que ela faz com o iPhone, e vou mandar também depois o link dessa apresentação para vocês terem como um material de apoio, caso vocês precisem voltar e olhar um pouquinho mais, tudo bem? Alguma coisa, Vasque? Suzy. Diga, Camila. Só comentando, você falou essa questão de como eu fiquei sabendo do evento. Foi por curiosidade mesmo. No Simpla a gente tem acesso assim, a vários eventos, pode filtrar, dependendo da área que a pessoa tem interesse ou da localidade, agora que está voltando ao normal, digamos assim, né? Uhum. E então é super acessível. Eu gosto muito do Simpla, eu pesquiso vários eventos assim na plataforma mesmo e já fiz inclusive vários na área de psicologia e outras áreas também. Olha que legal, muito bom. E você foi uma das que, né, fez a inscrição lá e eu não tinha nem divulgado em outro local e me surpreendeu positivamente. Eu acho assim, as pessoas estão ligadas, é uma das melhores plataformas para vender grandes eventos e agora está se tornando uma plataforma para evento como todo, né? Muito bom, excelente. Sim. Então é isso, gente. Eu agradeço a confiança, me desculpa aí pelo probleminha que a gente teve de conexão inicial. Vou mandar esse e-mail com esse material o resumo dos slides, o vídeo e também a indicação de acompanhar a Marília, que trabalha com o iPhone. E estamos por aqui, juntos e misturados, fazendo trocas e aprendendo para que a gente possa realmente estar surfando na onda digital. Porque aprendendo com o digital, a gente tem algumas janelas de oportunidade, a gente não pode perder essas oportunidades que podem se apresentar para cada um de nós, né? Ai, olha que lindo, como tá grande, meu Deus! Oi, tia! Tá com quanto tempo? Tia, você me lembra? Sempre quando eu era bem pequenininho, que Meu eu fazia Deus! formação do Fazendo ladinho colinho. Muito gostoso, Josane, muito legal. Muito obrigada, viu, Suzy? Obrigada Muito a você pela obrigada, foi muito legal confiança. mesmo. Muito obrigada, Espero viu? que vocês possam aproveitar um pouco desse conteúdo e que a gente possa avançar um pouco mais aí nos próximos capítulos, tá bom? Tá joia. Obrigado, viu? Um beijo para vocês, tudo de bom. Ari, querida, fica com Deus. Camila, obrigado pela confiança, sucesso para você. Eteli. Obrigada, viu, Suzy? Obrigada. E a gente se fala, tá bom? Tchau.